O chute do Luciano no gol de empate mostra o que deveria ter sido o São Paulo no primeiro tempo. Eu estava com um amigo meu, São Paulino, no WhatsApp, falava, se não chutar, não vai fazer o gol, neném. Não adianta ter domínio, posse, empurrar o time adversário pro gol adversário. A pressão se dá de várias formas, né? Ficar com a posse de bola no campo do adversário e o adversário plantado, isso, amigo, é descanso. É descanso para quem tem cabeça. Então, o emocional do Corinthians engoliu o São Paulo. O São Paulo foi... Bora para mais um vídeo, rapaziada. Bora tá vendo a repercussão da imprensa aí, né? Sobre esse jogo aí nojento do São Paulo, né? Derrota frustrante aí no primeiro jogo da semifinal. Tá vendo a Marília Ruiz aí, o Tirone, o Paulo, assim, largando o maço no São Paulo, dizendo que o São Paulo foi covarde, falando um monte de coisa. Foi para tudo isso? Vamos estar acompanhando o vídeo e ver essa repercussão. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, que é muito importante. Bora tá vendo aí. Obviamente tem o gol do Luciano, o talento dele ali falhou, a marcação nessa jogada foi logo depois do jogo do gol do Corinthians, uma euforia no estádio e tal, mas tem um erro de marcação claro ali na entrada da área, principalmente porque o Corinthians não tem um 5, senão ele estaria ali. A movimentação do Juan que tira o Gil, da frente da área. Criticado o Juan, o cara fez a jogada do gol, mas enfim, falaremos depois. Foi uma boa opção, eu achei uma boa opção a entrada dele, óbvia, né? Por oferecer uma característica diferente da do Caleri. Se não fosse o Juan, não teria saído. A entrada do Erisson, por exemplo, é mais discutível, que alguém que não jogava há muito tempo. Ele fez diferente. Agora, Massa, a Calaba Pacura aqui falando assim, exatamente o que foi falado ontem, time do São Paulo mais organizado e Corinthians com jogadores mais decisivos. Esse foi um debate aqui ontem. De novo, a gente vai falar mais pra frente de Flamengo e Grêmio, sim, sobre time que tem jogadores e time que bons e time que não tem jogadores bons. Pode ser a organização que o Dorival exaltou, não, pressionamos, fizemos, controlamos, posse de bola, não sei o quê, blá, blá, blá. Só que do outro lado tem um cara chamado Renato Augusto. O cara vai lá e faz 2 gols e possivelmente pode ter decidido a classificação. Futebol ainda é um jogo de caras bons. Caras bons decidem mais do que grandes esquemas, me parece. Sempre será um jogo de caras bons, não é? Agora, se você tem um mata-mata de 180 minutos, quais são os jogadores que podem decidir o jogo que o adversário tem e você não tem? Como você deixa o cara livre? Então, mas foi, tem que marcar. O Dorival falou, foi num momento raro, foi essa vez. Não foi um momento raro, foram 3 momentos raros, tomou 2 gols. Sim. Então, mas, 3 momentos raros em 90 não pode. Minutos, não é e vai pra cima, fica do lado. Não é muito. O Caio Paulista tá marcando a bola por quê? Por que ele tá olhando a bola? Isso foi um erro. Não, sim, cara, mas o futebol, eu já disse, não é uma sobreposição. Você não pega um time muito talentoso, põe sobre o outro e fala, aqui a semelhança, porque o Renato Augusto fez 2 gols. O Renato é um baita jogador, agora até eu que sou péssimo, sabia que ele poderia decidir o jogo, entendeu? Então tem um erro claríssimo de estratégia, e o São Paulo foi, na minha visão, covarde no primeiro tempo, quando teve o Corinthians emparedado na frente da área, né? E ficou ali optando pelo 0-0. O São Paulo teve possibilidade de triangular, finalizar, buscar uma penetração, tentar um escanteio que fosse, um cruzamento rasteiro. Não, várias vezes o São Paulo tinha o domínio, o controle da bola e dava a bola para trás. Então esse controle estéreo vai ser punido. Em algum momento vai ser punido. Quando você está na casa do adversário, o adversário com toda a situação envolvendo o Campeonato Brasileiro, com desfalques, jogadores importantes que estão fora, com todo o que está vivendo, o que você faz? Você contempla o adversário marcar? O Corinthians marcou com os olhos, com todo o respeito. Foi bem defensivamente. Mas no primeiro tempo, o Corinthians marcou com os olhos. Não precisou. Quais foram os combates que nós vimos no mano a mano? Ou quais foram os combates numa infiltração que o São Paulo tentou, uma triangulação? Simplesmente eles não aconteceram, porque o muro estava bem posto lá, como lembrou a Marília, trabalho do professor, né? Estava bem posto o muro, marcando o espaço, marcando com os olhos, diante da inoperância do São Paulo. Qual foi o chute que deu o ponta direita do São Paulo, que joga com o pé esquerdo e chuta bem? O Rato. Ele não é um primor técnico, nunca foi, mas o que ele tem de valência? O chute, né? Quais foram as bolas que ele trouxe para dentro e chutou no gol? Quantas vezes passou o Rafinha na linha de fundo?
para deixar o Fábio Santos desconfortável. Rolou o Roger Guedes também ficou no Rafinha. Então, mas sabe, Marília, esse anula que eu te anulo, quando você quer ganhar uma vaga, você precisa fazer um pouco mais. Sabe? Não, mas aí o Alexandre Gomes. Mas ontem a gente falou um pouco sobre o empate ser bom para os dois. E eu acho que o São Paulo foi. É engraçado, porque no primeiro tempo, até concordo com você que talvez um pouco mais de fome. Coragem, né? Não sei se coragem, mas fome talvez tivesse dado susto no Corinthians. E não teve, a não ser o chute do Pablo Maia, que passou à direita do Cássio. Mas aí, no segundo tempo foi o contrário. Então, quando o Corinthians melhorou, o São Paulo saiu para jogar. Aí estava 1-1 o jogo. Aí não, né? Aí não. Aí, quando... Só por o que o Alexandre Gomes diz aqui, concordo com a análise, mas discordo da causa. Não foi covardia, foi falta de recurso, que é o princípio da nossa conversa. São Paulo poderia fazer as coisas que eu acho que poderia fazer mais. Eu acho que tem recurso. Teve recurso no Allianz Parque? Poderia. Ele perde o Caleri com 20 minutos. O Michel Araújo não joga nada. Vários jogadores... É que não joga nada. Não jogou bem. Mas, por exemplo, no Allianz Parque teve recurso com os mesmos jogadores. Sim. Tudo bem. Então, recurso tem. Olha só, essa muleta que o torcedor do São Paulo carrega, que ela vai até a página 2. Porque, de fato, o time de São Paulo não é brilhante tecnicamente. Brilhante ele não é. Justamente porque foi decidido por um cara diferente. Mas para jogar o que jogou ontem, o Corinthians jogou é bem muito também pouco. no segundo tempo. Não, tá bom. Mas se não existisse o Renato Augusto, teria sido 2-1? Sem o Renato Augusto? Não dá. É isso que eu tô falando. Seria magro. Bem, Eduardo, mas você não joga. Eu tô falando, o Corinthians ontem, no primeiro tempo, eu acho que estrategicamente foi pragmático e foi inteligente quando percebeu que estava ali se esmerou em anular e não em criar. No segundo tempo teve a sorte, saiu o gol logo no começo, é verdade, mas na entrada numa jogada clara pela direita com o Adson, que tem a ver com a troca do técnico, né? Tinha um corredor ali que o Juan não usava, ele colocou um jogador, um meia, ele faz a jogada de meia pela direita. Sabendo disso, o São Paulo tinha que ter agredido mais. Aí, na sequência, o São Paulo empata, mas aí quando o São Paulo empata, é o melhor momento do Corinthians no jogo. Né? O segundo tempo do Corinthians foi bom, o Corinthians jogou bem no segundo tempo. Foi um jogo, é competitivo, não é tipo jogou bem para fazer 3-0, mas o Corinthians jogou no segundo tempo. Né? Até uma hora que desiste do jogo, quando tá 2-1, acabou o jogo. Aí põe Rony, põe Bruno Mendes, aí acabou o jogo. O Corinthians queria 2-1. Tem uma imagem do Luxemburgo que eu vi depois que ele faz para jogar 2-1. Não, ele faz 2-1, acabou. Então, assim, ele acabou com o jogo e terminou o jogo. Mas teve jogo no segundo tempo. Não é 90% de posse de bola de um time e 10%. Ainda que o São Paulo tenha mostrado mais possibilidades, como diz o Raí. Ainda quando o São Paulo, quando tem uma falta, saiba o que fazer melhor do que sabe o Corinthians. Ainda que o São Paulo faça a saída de 3, funcionou o primeiro tempo inteiro a saída de 3, com o Corinthians marcando com 3 e sobrando um jogador para o São Paulo passar a bola. No segundo tempo não funcionou, porque o Corinthians colocou 4 na frente. E o São Paulo não saiu disso. O chute do Luciano no gol de empate mostra o que deveria ter sido o São Paulo no primeiro tempo. Eu estava com um amigo meu, São Paulino, no WhatsApp, falava, se não chutar, não vai fazer o gol, neném. Não adianta ter domínio, posse, empurrar o time adversário pro gol adversário. A pressão se dá de várias formas, né? Ficar com a posse de bola no campo do adversário e o adversário plantado, isso, amigo, é descanso. É descanso para quem tem cabeça. Então, o emocional do Corinthians engoliu o São Paulo. O São Paulo foi engolido pelos detalhes, né? Que a gente vai falar na sequência, e foi engolido pela falta do São Paulo se posicionar como time de futebol. Senti muito isso ontem, muito. No primeiro tempo, especificamente, a gente sabe, são 4 tempos de 45 minutos fatiados. Você precisa ter coragem, você precisa pensar, às vezes, fora da curva, e não é se arriscar, porque o São Paulo tinha o jogo sob domínio. Quando eu digo domínio, domínio da bola. Se ele tem a bola, o outro time não joga. Então, a partir daí, você precisa ser mais agressivo. Como mostrou poder de reação. Mostrou poder de reação ao empatar o jogo. E foi o melhor momento do São Paulo no jogo, depois que empata. Porque ali teve minutos em que o São Paulo ficou e pressionou e, sabe, de fato teve mais perto. 2 boas finalizações. Exato. Depois do gol do Luciano. Exato. Então, assim, a pressão no adversário, ela acontece quando você chuta, o goleiro põe para escanteio. Escanteio. Bate o escanteio, a defesa tira, você pega de volta, faz o trabalho.
cruza na área, o cara tira, põe para escanteio. Ou faz uma falta lateral. Você entende esse volume? Esse volume inócuo. Então, a fala do Dorival, para mim, ela é completamente descartável. Entendeu? Tivemos mais amiguinhos dialogando em campo. Dialogando o quê? Não dá para ouvir nada na Neoquímica, sabe? Então, cara, para quem tá de fora, eu tô de fora vendo o jogo, para mim ficou claro, tá? O São Paulo, neste jogo, não estava pronto nem mentalmente para provocar no Corinthians uma dor maior. Talvez tenha contado com a certeza do empate, depois que faz 1-0. Faz um. Fez uma pressão, mas depois aí, cara, você tem que olhar... Desculpa, Mar. Vai. Não, eu ia fazer um comentário que o Paulo fez no jogo comigo, né? O Paulo é palmeirense, então... ele fez um comentário assim, por que o São Paulo não jogou assim no Allianz Parque? Ele também é neutro, acho até que ele estava torcendo pro São Paulo, mas não falou. Ele falou, por que o São Paulo não jogou assim? Porque ele achou, de fato, que foi um time que teve o domínio, porém não forçou o Corinthians. Quantas estocadas o São Paulo deu no Palmeiras lá no Allianz Parque? Estocada mesmo, criar chance, furar o sistema defensivo, né? Não é só a falta de qualidade técnica que não é brilhante dos seus jogadores, não é só isso. Esse é um ponto, e ele é real, e ele é verdadeiro. O Corinthians tem, o Maicon é um baita jogador. Maicon, Vera e Renato Augusto é um meio-campo melhor que o do São Paulo. Você pode virar ao contrário, buscar aqui e ali, é melhor, ponto. Né? Mas o sistema defensivo do Corinthians tem problemas. Ontem não teve. Por quê? Porque fez a parte dele. Se posicionou bem. E o que o São Paulo fez para evitar isso? Nada. Pegava a bola. Cara, são vários lances em que você faz a progressão, ou, como gosto de ver os mais jovens, né? A transição. Você pega a bola, sai para o jogo, leva a bola quase até o bico da área e devolve. Traz de volta, vira lá pro Rafinha, joga no Arboleda. Joga em U. Exato. É a síndrome da ferradura. Isso não é o jogo do São Paulo, desde sempre, do Dorival? Não é. Não. Você pega mais efetivo, é um jogo de paciência. Não, é um jogo de paciência, de troca de passes, de aproximação, mas é um jogo que em vários momentos... O Palmeiras precisava sair. Então, mas no Morumbi... Não, tava 0-0. Não, tudo bem. No Morumbi, sim. Jogando em casa, você troca, você faz mais. Mas faltou ontem, Tiras, ao São Paulo, foi jogo em direção ao gol. É isso. Agressividade em direção ao gol. Caio Paulista em direção ao gol. Rato em direção ao gol. Michel em direção ao gol. Se você retira o gol, entre aspas, o gol do Luciano do jogo, que mais produziu o Luciano? Sim. Nada. Que mais produziu o Caio Paulista. Por isso que eu acho que a análise do Dorival, ela é um pouco doura a pílula demais. Ele fala para os seus, isso ele faz certo. É um pouco da característica dele também. Fala um pouco dos seus jogadores. Nem estou esperando que ele vai espinafrar os jogadores dele. Ele fala do jogo, diferentemente do Luxemburgo, ele fala do jogo, mas ele fala do jogo como ele quer falar também. Não é, acho até que ele não acha isso, ele deve... Não, ele pode espinafrar, mas ele pode falar, chegar lá e falar assim, dominamos, mas faltou... Ser mais agudo. Não, ele falou no final. Ele falou, faltou efetividade. Faltou efetividade. Ele falou, vamos ser justos. Até mesmo antes da saída do Calé, quantas vezes ele tocou na bola? Ele teve um lance que ele faz uma falta no Fagner e só. Então, é exatamente isso. É muito um jogo de um lado para o outro, e pouca progressão em direção ao gol. Lembra dos cruzamentos às costas da defesa, que falávamos aqui ontem, que poderia obrigar o Corinthians a jogar com 3 zagueiros? Né? Quantos nós vimos? Nenhum. Enquanto o Caleri esteve em campo, nenhum. Também, no fim das contas, se você tem muita posse, que foi o que o São Paulo teve ontem, 60%, 65%, e você não agride, não finaliza, não cria, não gera falta lateral, escanteio, rebote, não incomoda a defesa, esse domínio e esse controle não te servem de absolutamente nada. São Paulo vai para o intervalo com a sensação de que poderia ganhar o jogo, porque era um jogo controlado, sofria pouco, criava pouco também, e volta para o intervalo tomando um gol com 2 minutos. Acho que aí tem um componente psicológico também. O time sente o gol num primeiro momento, depois consegue reagir. Mas eu gostei da reação. Não, consegue reagir um pouco depois, 10 minutos depois, mais ou menos. Assim, acho que logo no começo sente o gol. Sim, mas depois claro, consegue colocar a bola no chão e jogar um pouco mais. Normal. E aí depois que empata o jogo e tem 1-2 boas chegadas, sente também que talvez o empate ficou bom para os dois. E nessa de sentir que o empate fica bom para os dois, toma um gol num erro individual, é uma boa construção, um passe do Murilo. Então, o Luxemburgo até fala que prefere que ele lance do que toque a bola lá atrás. Eu também. Eu acho que essa fala tem um pouco a ver com o trabalho dele. Ele quer que o zagueiro dele rife a bola para frente, é um direito dele, ok, sem problema algum. E disso sai um gol, por exemplo, né? Então,
acho que tem várias histórias dentro da história do jogo, mas para o São Paulo, de uma forma geral, falei um pouco aqui sobre o Corinthians, que eu acho que falta bastante coisa a esse time taticamente. Acho que o São Paulo também faltou muita coisa no jogo de ontem, apesar dessa posse, desse controle e desse, entre aspas, domínio. E acho que o São Paulo tem condições de fazer, né, mesmo com o gravata de sunga lá, o sunguinha de gravata fora do jogo, né? Eu acho que ele vai jogar, Massa. Quem? Meio desencontrado esse negócio. Tá suspenso? Então, mas eu li uma informação de que na semifinal zera os cartões. Não, falou que não zera esse ano, enfim. Então, cada lugar tem uma informação diferente. Esse é um outro debate que a gente vai ter daqui a pouco sobre o cartão tomado pelo Luciano. Ele tomou, de fato, o terceiro cartão, mas eu li que na semifinal os cartões são zerados. Na verdade, em tese, seria o primeiro. Essa história aí que a gente vai entrar daqui a pouco, uma coisa muito misteriosa é que a assessoria do São Paulo não dava ele como pendurado. Tanto talvez por isso. O que me leva a crer que talvez ele mesmo não soubesse que estivesse pendurado e aí fez o que fez, o que piora bastante. Ou a assessoria do São Paulo não quis alertar o ambiente de que o Luciano estava... E alertar ele, né, pelo menos. Sim. O Kaique Nassar fala, Tirone, do jeito que estão falando, parece que não haverá jogo de volta. Já acabou a semifinal? Não.